Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de quê? De desenho, alegria, ser criança, desenho, animação, nome que vocês quiserem dar. Vocês sempre falam para mim que não tem que falar que é desenho, que é animação, que hoje no meu tempo a gente falava que tudo era desenho. Então é isso aí, é o que a gente vai falar, voltar a ser criança aqui e falar sobre Up. Up, Altas Aventuras. É um desenho para a gente se emocionar e um desenho para a gente rir também. E antes da gente falar um pouquinho mais sobre esse filme, eu quero que você, já deixa seu like aqui, já veja todos os nossos canais aqui embaixo, faça parte da nossa rede. E agora a gente pode falar um pouquinho mais, né, Daniel? Sim, Up o desenho, a animação tem 1h36. O lançamento já tem 12 anos, Tati. Olha, o lançamento foi 4 de setembro de 2009. E o Up mostra que é sempre tempo para realizarmos o que desejamos. O filme que recebeu o Oscar de melhor animação encanta tanto crianças como adultos. E fala do quê? De temas até duros, vai. Perda, saudade, solidão e permite várias leituras, Tati. Muitas leituras. Tanto é que a gente vai fazer aqui uma leitura espiritual do filme. Então, assim que a gente rodar a nossa vinheta, a gente vai falar mais. Agora, então, a gente vai comentar sobre Up. Up, esse filme que foi tão falado, tão comentado e que é tão famoso pela casinha ali cheia de balões coloridos, que é a história do seu Frederiksen e do Russell. Conta um pouquinho pra gente como é esse filme, Damião. Olha, Carl Fredericks é um vendedor de balões. E ele está prestes a perder o quê? Perder a casa em que sempre viveu com a esposa, viúvo, solitário, e ranzinza, né, Tati? E após um incidente, olha, triste essa indústria que resolve causar esse acidente ali, ele é considerado uma ameaça pública e é forçado a se internar. Para evitar que isso aconteça, ele faz o quê? O que a Tati estava dizendo. Ele põe balões na casa, fazendo com que ela levante voo, e Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e a esposa sempre desejaram morar, mas descobre Russell, um menino de 8 aninhos que embarcou junto. Tudo isso dessas aventuras que acontecem no desenho, na animação, e que acaba sendo sempre, né, Tati, esse mais um desenho da Pixar, da Disney, né, contando aventuras e mexendo também com os sentimentos de todos aqueles que acompanham, porque tem também ali, e é aquilo que a gente vai daqui a pouquinho falar um pouco, tem um pouquinho da gente poder analisar até de forma da doutrina espírita, né, Tati? Sim. E começa tudo ali, toda essa história, com amor. Olha só que gostoso de falar dessa história. São duas crianças que se conhecem, né? O Carl e a Ellie, né? Que é o seu Frederiksen e a Ellie, que se conhecem quando são crianças. E eles se conhecem de uma forma bem gostosa, porque o Carl sempre gostou de balões. Sempre gostou de balões. E ele estava ali com um balãozinho dele, viu ali uma casinha abandonada, ouviu uma vozinha, falou, olha que legal. E uma pessoa que gostava de aventuras, gostava das mesmas coisas que ele. E é uma menina falante, vibrante, cheia de energia, e ele é mais calado, mais quietinho, mais na dele, mais fechadinho. Mas eles têm os mesmos interesses, gostam das mesmas coisas. E quando a gente encontra essas pessoas que gostam das mesmas coisas, que são semelhantes a nós, a gente se conecta. Então, eles se conectaram ali ainda crianças e eles cresceram juntos. E disso nasceu um grande amor ligado a uma grande amizade, respeito. E eles começaram a namorar, se casaram. Então, é a história de um casal, de um amor de infância. Quantas vezes a gente vê isso, né? A gente vê que às vezes a gente se identifica
com as pessoas por causa de um interesse ou de outro, e a gente acaba se conectando. Isso é por causa das nossas energias, né? Então, a gente, na homeopatia, a gente fala de simílimo. Então, tudo que cura a nós é semelhante. Então, se a gente pega energias opostas, elas nunca vão ficar bem, elas nunca vão nos curar. E elas só vão curar a gente se for semelhante. E nós, com as nossas energias, com as pessoas que estão ao nosso redor, o que faz mais bem, não existe isso, né? O que é melhor para nós? É, quando nós estamos com pessoas que têm os mesmos interesses e que são semelhantes a nós. É melhor do que quando nós estamos com pessoas que têm interesses muito distintos. Aquela coisa de os opostos se atraem, mas também se repelem. Então, quando a gente tem pessoas ao nosso redor que têm muitos interesses iguais ali, a gente tem mais essa troca de energia, esse respeito, a gente tem mais assunto também para falar com essa pessoa, a gente pode trocar mais ideias. Então, vocês já pararam para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso, Damião? Olha, é verdade, né? Da gente parar, o filme nos traz esses pensamentos. E o que é legal também do filme, né, Tati? É que ele logo no início, o contar histórias, que lindo ali, acho que são mais ou menos 5, 7 minutinhos ali, onde conta toda a história de um cinema mudo, você vai interpretando tudo, ele vai contando todos os detalhes, trazendo desde do casamento dele, a partir do casamento, as histórias vão passando muito rápido. Rapidamente ele conta todas as histórias até mostrar os dois já mais velhos, né? E aí essa história, né? Quando trata das pessoas mais idosas, mostrando ali que alguns são marginalizados, incompreendidos e de certa forma, até isolados da sociedade, né? E ele ali, após a perda da mulher, tem uma postura ainda mais negativa, né? Que não permite trocas com o mundo ao redor, né? Ao se descobrir sozinho, ele se fecha no mundo dele, né? E Up, esse filme é essa mistura, né? De fantasia, de realidade, porque essa realidade existe, tem tristezas, tem alegria, com tudo que vai acontecendo, né? Mas mostrando sempre, né? A verdade, acho que o desenho, a animação, nos mostra sempre isso, né? Trazendo no Up essa história de que, olha, é possível, a gente não tem idade para você realizar os seus sonhos. Você tem que só ter o quê? Acreditar neles, né, Tati? O quanto é importante. A gente tem tantos e tantos sonhos, e tantos sonhos, mas a gente tem que o quê? Acreditar. E, de novo, é aquilo que a gente fala muito aqui na Sessão Pipoca, colocar em prática, se exercitar, sabe? Falar, acredito, vou realizar. E buscá-los, né, Tati? E buscá-los. Não adianta a gente falar que isso vai acontecer quando tiver que acontecer. Se a gente não fizer a nossa parte, também não dá certo, né? E quando a gente fala de semelhantes, a gente fala de cumplicidade, a gente fala de respeito com o próximo, a gente fala da amizade. Então, é um filme que mostra bastante isso. Mas mostra também essa questão do sofrimento, como disse o Damião, quando o Sr. Frederiksen fica mais velho, ele sofre essa dor da perda porque a Ellie fica doente e daí ele cuida dela, sempre estava junto e tudo mais. E desde pequenos eles têm o diário de aventuras, que ela sempre falou que ela queria fazer um diário de aventuras com ele. E eles acabaram vivendo uma vida gostosa entre os dois, eles queriam fazer muitas viagens e tudo mais, e ele acha que eles não fizeram nada disso, e que eles não viveram essas aventuras que eles queriam viver. Então, ele nunca nem abre esse diário de aventuras da Ellie, porque ele fala, ela não viveu isso, a gente não teve. E quando a Ellie morre, né, desencarna, ele se vê apegado às coisas dela. Ele se vê apegado à casa, se vê apegado aos móveis, às rotinas que eles tinham. Ele tinha ali uma rotina de sentar ele numa poltroninha e ela na outra poltroninha. E cada um ficava ali lendo o que tinha que ler, conversando, e eles tinham essas rotinas
que para algumas pessoas parece uma coisa simples, uma coisa tonta, mas que faz tanto sentido para quem vive aquilo naquele momento. E ele se apegou a tudo aquilo. E quando chega essa questão da indústria, né, e que querem comprar todas as casas, construir ali muitos prédios e tudo mais, querem comprar também a casa do Sr. Frederiksen, mas ele é muito apegado à casa, ele não vai fazer isso. Então começa assim, destroem todas as casas que tem ao redor, só fica a casa dele. Né? Aquela coisa, nossa, fica a casa dele. E todo aquele barulho, ele não consegue viver, não consegue fazer nada. Mas também ele não quer. Ele não quer. Porque ele é o quê? Ranzinza, como disse o Damião logo no começo. Né? Aquele velho ranzinza que vai ficar ali reclamando da vida, mas que não vai dar o braço a torcer. Então, ele fica ali até que um belo dia, né, por um descuido, um trator vai lá e bate na caixinha de correio dele, que para ele era uma coisa que ele era apegado, muito apegado. E ele se revolta com isso, porque ele se revolta ali, né, acham que ele é uma ameaça para a sociedade, né? Porque tem alguns fatos ali que acontecem e falam, não, ele é uma ameaça para a sociedade. E era tudo que a indústria imobiliária precisava, porque eles queriam que ele saísse da casa. Então, eles falam, olha, então, depois o senhor vai ser levado ali para uma casa de idosos, né, para um asilo e tudo mais, e ele tem essa ideia dos balões. Por que ele tem essa ideia dos balões, gente? Porque ele, na vida dele, como o balão era uma coisa, um símbolo para ele, uma coisa muito especial, tanto porque ele conheceu ele também por causa de um balão azul, ele passou a vida vendendo balões. Então, por isso que ele teve essa ideia brilhante. Ele vendia balões. E até o carrinho dele de vender balões subia de quantos balões que ele deixava. Então, ele sabia que o poder do gás hélio, de colocar o gás ali, de fazer subir as coisas ali com o balão. Então, ele falou, tudo bem, amanhã eu vou ali para onde vocês quiserem e tal. Passou a noite ali enchendo uma série de balões e fez ali o dirigível dele, que era a casa dirigível dele, com esses balões e resolveu fugir do mapa. Só que nesse entremeio, ele conheceu um garotinho, que era o Russell, que era um garotinho escoteiro, que foi bater na porta dele um dia antes e falando que ele precisava ajudar um idoso a fazer qualquer coisa, a atravessar a rua, atravessar do portão até o portão da casa, fazer qualquer coisa, ele faria qualquer coisa para ajudar um idoso, para conseguir lá o símbolozinho dele de ajudar o idoso. E quem era? O seu Ranzinza do seu Frederiksen falou, meu filho, sai daqui. Não quero, não precisa me ajudar em nada. Eu não preciso de ajuda, não quero nada. E como é difícil nós mudarmos o pensamento de uma pessoa que é dura com ela mesma, né? Então, ele não conseguia ser legal com as pessoas também. Então, ele fala para o menino, tá bom, eu preciso de uma ave, não sei o que é rara pra caramba. Eu falei assim, se você achar, você vai estar me ajudando. Traz ela aqui, tá tudo certo. Mas ele fez isso de sacanagem com o menininho. Foi sacanagem. Olha só que as pessoas são sacanas, gente. Acontece, acontece. Daí ele foi lá na sacanagem, falou pro menino, falou, tá bom, eu vou achar a ave, vou trazer, né? Não foi, não achou, coitado do menino, não achou a ave, né? Voltou lá no dia seguinte, mas o coitado do menino voltou justamente quando ele colocou os balões lá para voar. E quando tá a casa voando, batem na porta. Ele falou, mas quem tá batendo na porta se minha casa tá voando? Quem era o coitado do menino que tinha ido bater na porta para falar que ele precisava ajudar um idoso que não tinha achado a ave? Aí o que acontece? Toda a aventura que acontece depois é com o seu Frederiksen, um velho ranzinza, e um menininho super bonzinho, de 8 anos, que é um escoteiro que só quer ajudar um idoso para ganhar um broche. Não é, Damião? Olha, para ganhar a medalha, e aí aquela cena hilária ali dele dentro, viajando no primeiro momento da casa, e aí ele passa a sonhar. Eu vou pôr esse menino para descer. Vou descer ele daqui do balão. A casa subindo, ele querendo sonhar que o menino vai descer. Aí ele percebe que se fizer isso, o menino vai cair. Aí a coisa é séria, né? Mas aí a gente traz, né? Quando toda essa reflexão começa a acontecer, um detalhe, só um detalhezinho que eu vou comentar com você. Spoiler, atenção, spoiler.
A Tati falou, né, do álbum, né, de fotos ali. Se você prestar atenção na cena do filme, ela construiu aquele álbum quando ela estava no hospital. Aí você vê a tesoura, o durex. Olha que lindo. Sabe, é aquela que a Tati falou, ele não mexia ali, mas ela fez ali no hospital. E o filme mostra esse detalhe. Agora, para o lado espiritual, né? A gente deve enxergar as perdas que são realmente dolorosas, mas elas não precisam significar o fim, gente. O processo de luto tem que ser, a gente já falou muito disso também aqui, mas você tem que seguir a vida. E agora esse apego, né? Aí a hora que a parte espiritual é o apego, ele sai o quê? Ele vai viajar, vai para longe com o quê? Com a casa completa, a casa toda. Ele vai para o espaço com os balões, com a casa toda. É aquele apego, né? Nada, a casa balança, ele tem que colocar tudo de novo no lugar. Gente, já tem o filme Os Outros, né? Que a gente comentou aqui no canal também, você pode assistir, é outro que viviam apegados ali àquela casa. E ele é literalmente, Tati, apegado à casa, só que o filme depois vai mostrando, né? Em alguns momentos da vida, você vê essa transformação, a necessidade um dia dele parar, esvaziar um pouco a casa, tirar um pouco, sabe, se desapegar. Tem até uma frase do Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles que diz: a felicidade não são coisas, é um estado interno. Olha, a felicidade não são coisas, é um estado interno, Tati. Exato, às vezes a gente luta tanto para ter uma coisa, né? Para ter uma casa, para ter um carro, para ter um casaco novo, um vestido, tudo bem você ter, tudo bem você lutar para ter isso, porque muitas coisas não são fáceis quando a gente quer ter, mas a gente não leva isso com a gente. Então, quando a gente pensa que a gente não leva, que isso é passageiro, que a gente vai ficar feliz enquanto a gente tem, mas isso também é um estado passageiro, porque quando a gente consegue aquilo que a gente queria, a gente já começa a pensar na próxima coisa que a gente vai querer. Então, a gente curte isso um pouquinho e depois a gente passa para uma outra fase de querer uma nova coisa. Depois que a gente conseguiu esse carro novo, próximo eu vou querer tal. E daí a gente já começa a fazer os planos para o próximo. E quando ele se vê sem a Ellie, ele fala, então agora eu vou embora, já que estão me expulsando da minha própria casa. E daí ele fala, então agora eu vou para a América do Sul, para o lugar onde ela sempre quis ir. E a gente tem que pensar também nessa questão do luto, que às vezes a gente quer realizar tudo que a outra pessoa não realizou, que era um sonho da outra pessoa, mas não é seu sonho. Então, por que você tem que realizar se a outra pessoa não está realizando? Então, vamos pensar que a nossa dor realmente é uma dor intensa quando nós nos desconectamos dessas pessoas. Eu não gosto muito de falar de perda, porque a gente não perde a pessoa, a gente ainda vai encontrar com ela, neste plano ou no plano espiritual. Então, a gente começa a ver essa questão dos sonhos da outra pessoa, o que a outra pessoa queria, a pessoa queria tanto outra coisa, então eu vou comprar isso que ela queria, eu vou fazer isso que ela queria, eu vou estudar o que ela queria estudar, mas isso a gente não vai me preencher, preencheria outra pessoa, talvez. Então, a gente precisa viver esse luto de forma que a gente vai sentir essa dor dessa pessoa, dessa partida, a gente precisa desapegar dessa pessoa, a gente não vai esquecer dela, a gente vai desapegar. E daí, nessa história, a gente tem o Russell, que é o menininho, que chamam até ele de carteiro, porque ele tem uma roupa de escoteiro. É um menininho muito bonzinho, que ele tem um pai ausente e que ele fala dessa ausência do pai. Ai, meu pai me prometia tal coisa, eu fazia tal coisa com meu pai e tal. Ele sente isso, então por isso ele comenta muito. Então isso também é uma coisa que a gente precisa observar muito nas crianças, nas pessoas que comentam muito um determinado assunto, uma determinada ausência, porque ela está sentindo aquilo. E o Russell faz o Sr. Frederiksen mudar de posicionamento, mudar a forma de pensar. Por quê? Porque ele, durante toda a aventura dele ali,
Ele tenta dar um chega para lá no menino, porque ele fala, ai, não tenho paciência com esse menino, ah, vamos brincar de ficar quieto, né? Vamos brincar de ficar, vai você para lá e eu fico aqui, sabe? Tipo, não aguento mais esse menino, vou deixar ele em algum lugar e vai pegar um ônibus, né? E o menino fala, gente, está muito longe, vou fazer quantos ônibus, quantos transbordos eu tenho que fazer para conseguir chegar de novo em casa. E o Russell faz ele ver a vida de uma outra maneira. Porque quando o pássaro ali se perde, ele fala, não, eu vou ficar aqui com a minha casa e acabou. E o menino fala, não, eu vou salvar a vida do pássaro e não vou ficar aqui com o senhor. E daí ele resolve ver tudo que ele tem, rever todos os conceitos que ele tem de vida e mudar um pouco esse paradigma, né, Daniel? Sim, e na verdade é aquilo, né? Você para e percebe, né, o quanto a vida vai nos oferecendo oportunidades. E a Tati vai trazendo o tempo todo, ele é ranzinza, sempre reclamando, né? É aquela cena é linda que a Tati comentou, vamos brincar de ficar quieto. Minha mãe gosta de brincar disso. É o que ele fala. Então, você vê que, na verdade, é lindo ter esse humor, mas e aí a gente vai percebendo, e o filme vai trazendo, vai representando ali a todo instante, né? O laço que vai criando, né? Um carinho, né? Com o menino, depois também com o cachorro, e trazendo para a gente essa reflexão, né? Da amizade, né? De uma amizade que não é ali, não existe uma família, mas uma família que se criou, que nos é permitido escolher, para tempos, para que estemos juntos com essas pessoas especiais, com esses companheiros de bons e maus momentos que encontramos forças nas situações delicadas que a gente precisa resolver. E o filme vai relatando isso, né, Tati? Vai trazendo a todo instante esses desafios de você parar e falar. E é aquele momento, né, quando ele para e desapega e fala: pera, para ele conseguir buscar, o menino para e fala: eu vou resolver a situação. Você fica aí, então, com as tuas coisas. Aí é a hora que ele para e fala: como é que ele vai poder sair dali para salvar o menino? Aí é o primeiro momento, né, do desapego, né? Aquilo que a gente estava comentando. Aí ele resolve tirar uma coisa para fora e percebe que a casa. Aí a hora que ele joga praticamente tudo para fora, e é isso que a gente tem que ter. Como a gente, você vê, a vida leva a esses momentos. Se é para ele fazer uma atitude boa, ele precisa se desapegar de tudo aquilo. Aí no primeiro momento ele desapega de tudo que tem dentro da casa, para que a casa pudesse levantar voo novamente, né, Tati? E o que significa isso? Desapegar do que tem dentro da casa. Vamos trazer isso para a gente. Para eu conseguir fazer coisas novas e conseguir transformar minha vida, eu preciso tirar todas as coisas que estão apegadas, que estão dentro de mim, aqueles sentimentos que são ruins. Eu preciso tirar todos os lixinhos internos que eu tenho na minha cabeça. Então, tudo isso é o que mostra esse filme de forma diferente, mas é essa reflexão. Para eu conseguir ajudar o próximo, para eu conseguir fazer alguma coisa por outras pessoas, eu preciso fazer por mim. Se eu quero fazer por mim, eu preciso começar a limpar internamente, porque toda mudança começa de dentro, é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, a partir do momento que eu começo a limpar internamente, eu vou limpar fora também. Aquela pessoa que tem aquela casa que é um monte de coisa suja, fora do lugar e tudo mais, é porque internamente ela também não está bem. Então, a gente precisa mudar. Como é que a gente muda os nossos paradigmas? Quando eu mudo a mim mesmo. Quando eu mudo a mim mesmo, é isso que acontece. A gente tira tudo o que eu estava apegado. Aquelas pessoas do nosso passado, as nossas mágoas, as nossas raivas. E daí a gente vai jogando ali tudo para fora da casa. Que a gente pode dizer, essa casa aqui. A gente vai jogando tudo para fora. E a gente fala, não quero mais, não quero mais, não quero mais. E a gente joga fora. Quando a gente joga fora, a gente é uma nova pessoa. E foi o que aconteceu com o Sr. Frederico. No caso dele, a metáfora era a casa. Então, tudo para ele era casa, tudo estava na casa, ele andava e arrastava a casa. É muito legal essas cenas, né? Porque ele vai, arrasta a casa, aí passa pela árvore, ele vai bater a árvore, né? Vai lá e continua ali, tipo como se estivesse empinando pipa, sabe? E daí ele
desapega. Até que no final ele desapega mesmo, né? Da casa e tudo mais. Mas uma das coisas bem importantes que eu vejo nesse filme é a questão do papel do pai, que o menino comentou tanto no filme. Ai, porque quando eu for receber a insígnia lá, o brochezinho de que ajudei um idoso, que é o único que falta para mim, o meu pai vai estar lá. Pelo menos ele disse que estará lá. E quem faz esse papel é o seu Frederiksen, porque se tornou um pai para ele. O seu Frederiksen parou de ser ranzinza porque conheceu esse menino. Ele começou a ver a vida de uma outra forma. E eles começam a montar um diário de aventuras deles, né? Com todas as aventuras que eles passam juntos. Deles, que eu digo, Russell, Sr. Frederiksen e o Doug, que é o cachorro. Que o cachorro também passou a fazer parte da família. E eu acho que é tão gostoso quando a gente vê essa transformação das pessoas. E daí tem um outro detalhe, não tem idade. Não tem idade para a gente começar a se transformar. Porque eu já ouvi muita gente já falou para mim, mas eu estou muito velho. Ah, não, mas agora não tem jeito, eu não mudo mais. Você não muda mais porque você não quer mudar, porque a mudança dá trabalho, porque não é fácil mudar. Mas se você quiser, você pode mudar, com qualquer idade. Com qualquer idade você pode aprender, você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. E o seu Frederiksen fez o quê? Salvou a vida lá das pessoas, gente. Salvou a vida do Russell. E ele andava de bengala, né, Damião? Sim, mas uma hora também ele largou a bengala também um pouco. A bengala até que ajudou para ele, tanto em várias lutas ali que ele teve, ele estava se ajudando. Mas depois você vê como é aquela coisa de transformação, né? De você mudar. É aquilo que você trouxe, né? Você muda internamente, você deixa de existir a necessidade de ficar ali com aquela bengalinha, com o cajadinho dele ali para poder. Gente, não há necessidade mais disso. Agora, um outro detalhe que acaba sendo importante, né? Como reflexão, né? Essa coisa, às vezes, de idade, né? Que a Tati estava comentando, mas eu não consigo mais. Só vou lembrar um detalhe que é muito importante, né? Kardec começou a codificação da doutrina espírita com 50 anos. Com 50 anos ele começou a codificação da doutrina espírita. E está aí até hoje, para que a gente possa estudar. Quer dizer, aí você para e fala, mas já estou, não dá tempo, sim. A gente tem essa oportunidade, sim. E o filme vem mostrando muito isso, né? É aquilo, mostrando para a gente, olha o apego a certas coisas, desapega, desapega, desapega. E aí as oportunidades que surgem, sabe? E as oportunidades que surgem com o bichinho, com o cachorro, com uma criança, que pode, sabe? Aí você parar e falar, peraí, tudo isso é possível nesse momento, nessa existência que a gente está tendo agora, é aproveitar as oportunidades, não é isso, Tati? Aproveitar as oportunidades que nós temos da melhor forma possível. Então, quando você falou de, Kardec começou com 50 anos, tem gente fazendo faculdade com 90 e tudo bem, maravilhoso. Nós temos que aprender aqui o máximo. Claro, a gente precisa trabalhar a nossa parte moral em primeiro lugar e o nosso lado intelectual em segundo. Então, quanto mais a gente aprender, é o que a gente leva daqui. Quanto mais o que a gente leva daqui? A gente só leva as nossas experiências, o que nós sabemos. A gente não leva a casa, a gente não leva nada de material. Então, esse corpinho que é material, a gente precisa cuidar. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa sim cuidar dele. Mas, quando a gente vai para o lado de lá, a gente não leva nada disso. E uma coisa bem legal também que a gente comentou, que a questão da bengala, né? Às vezes a gente usa a bengala, a gente usa o outro como bengala, a gente usa uma desculpa como uma bengala para a gente não fazer, porque eu sou magra, porque eu sou feia, porque eu tô velho, porque eu sou gordo, porque não é? E a gente aprende com um desenho, a gente aprende que não, que tudo é possível. E é isso, gente. A gente vai sempre falar aqui de mensagens positivas e toda a visão espiritual que a gente pode ter numa simples animação, numa aventura
que a gente acabou de comentar que não tinha nada de espiritual, mas que a gente conseguiu fazer uma análise espiritual desse desenho. E toda sexta-feira a gente vai falar sobre um filme, um desenho, uma série, um documentário, que seja. Tragam para a gente também as suas sugestões, que a gente vai aceitar sempre. E deixa aqui também a sua opinião do que você achou da nossa análise, mas também do que você achou de Up. Você também viu as mesmas coisas? A gente se encontra na próxima sexta-feira também, né, Daniel? Sim, olha, desconecta, desapega, desapega, desapega e fique com a gente. Acompanhe todas as semanas o canal aqui da Tatiana Benites e compartilhe com os amigos Up, uma altas aventuras para que mais e mais pessoas também possam compartilhar de todo esse conhecimento. Semana que vem estaremos juntos, Tati. Isso, deixa seu like. Tchau, tchau, gente.